Pessoal, um abraço para você que está ligado no nosso bastidores desse domingão de eleição aqui no Brasil, não diferente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço. Vamos falar de futebol, vamos falar da bola que rolou ontem, Libertadores. Teve transmissão na Itatiaia e o Flamengo, mais uma vez, campeão da Copa Libertadores da América. Aliás, um assunto interessante, viu, João? Lá em janeiro, fevereiro, quais os 3 times favoritos a ganharem tudo aqui no futebol brasileiro? Atlético, Palmeiras e Flamengo. Só um não ganhou, né? O Atlético ganhou o Mineiro, ganhou a Supercopa, mas assim, as principais competições, Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Coincidentemente, o Atlético foi eliminado das Copas por esses 2. Libertadores. Mas eu vou ser o chato aqui hoje. Diga. Ano passado não foi o contrário? Não foi o Flamengo? Porque os 3 chegaram ano passado. Atlético, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ficou de fora. O Palmeiras ganhou a Libertadores, o Galo ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas há uma diferença, né, João? Qual que é a diferença? O Flamengo foi vice-campeão da Libertadores. O Flamengo... O Flamengo foi o vice-campeão brasileiro? Foi o vice-campeão brasileiro. Perdeu. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo, alguém tinha que perder. Todos 3 oscilaram entre títulos e derrotas. Não, mas... O Palmeiras ganha tudo num ano, no ano seguinte tem uma determinada dificuldade, depois volta a vencer. O Palmeiras ganhou todos os anos. O Flamengo ganha tudo, fica 2 anos sem ganhar, agora volta a ganhar. Eu sou franco nisso, Edu. O ano foi muito ruim para o Atlético? Foi. Muito aquém do que o atleticano esperava, do que o atleticano merecia. Agora, isso é igual quando os caras da economia falam, os pilares da economia estão bem montados. Né? Oscilou o dólar, subiu, caiu a Rita Mundim, né? Fica lá no jornal Itatiaia. O dólar oscilou, caiu, subiu, as exportações aumentaram, diminuíram, mas os pilares da economia estão bem montados. É o que eu vejo no Atlético. O Atlético tem pilares bem montados. Não, mas o ano foi muito ruim. Eu não discuto isso. Eu acho que uma coisa é você não ganhar título, mas brigar e chegar em todos eles. O Flamengo brigou e chegou. Foi vice em 2 ano passado. O ano do Atlético foi abaixo de toda expectativa. Ano retrasado, o ano do Flamengo não foi bom. Retrasado, 2020? Foi campeão brasileiro. Não, foi... Qual foi? Não teve. Então foi ano passado mesmo. Levou Mas foi vice-campeão da Libertadores brasileiro. Foi o primeiro dos últimos. Estamos voltando. Vamos falar disso no radinho. Quebra-pau é o seguinte, faz de novo a provocação que você fez. Não, é porque durante o intervalo eu perguntei para o João, lá em janeiro, quais eram os 3 times favoritos a brigarem por todos os títulos no Brasil? Atlético, Flamengo e Palmeiras. Só um não brigou, né? O Atlético, isso. Eu concordo. Mas eu dizia que eu vejo o Atlético muito mal nesse momento. E eu concordo com isso tudo. Mas eu lembro muito da Rita Mundim, nossa grande comentarista de economia, quando ela diz o seguinte, olha, o dólar subiu, o dólar caiu, a balança comercial aumentou, piorou, mas os pilares econômicos estão bem montados. Eu vejo o Atlético assim. É um momento da oscilação do dólar ruim para o Atlético, da balança comercial ruim para o Atlético, mas eu vejo pilares bem montados no Atlético. Eu vejo que o Atlético, a médio e longo prazo, será um time ganhador, porque está com uma base muito bem montada. Não é base de elenco de jogador, não. É base de clube. E aí eu usava para isso um argumento que o Edu não concordou. O Flamengo, ano passado, não ganhou nada. Esse ano voltou a ganhar. Então eu vejo o futebol oscilando um pouco nisso, assim, né? Você não vai ganhar tudo toda hora. E esse foi um ano ruim para o Atlético, mas eu não acho que o Atlético passará 2 anos seguidos ruins. Eu não consigo ver isso. Eu também acho e espero que não aconteça. Só que uma coisa é você não ganhar o título. É só um que ganha. Não tem 2 dividindo um título. Outra coisa é você sequer chegar perto de disputar o título. O Flamengo, que não ganhou nada no passado, ele foi vice-campeão da Copa Libertadores, ele foi vice-campeão brasileiro. O Atlético, que estava entre os favoritos esse ano, está correndo um risco sério de ficar fora da pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro. Eu considero a campanha do Atlético no Brasileirão esse ano um fracasso. Já não considero as eliminações na Copa do Brasil e da Libertadores fracasso, porque o Atlético teve a falta de sorte de pegar esses 2. O Palmeiras na Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil. Um ia cair e o Atlético caiu nessas 2. Não considero fracasso. Mas o Campeonato Brasileiro do Atlético é abaixo da crítica. Concordo com você em relação a quando a gente amplia a discussão. Clube. O Galo está estruturado. Por mais que tenha sido um ano que o torcedor tenha ficado chateado, ele sabe que pode
ter uma expectativa boa para o ano que vem, porque o elenco é bom, o time é bom, o clube está estruturado. Agora, João, o Campeonato Brasileiro do Atlético... Sofrível, dá preguiça de assistir o Atlético jogando futebol. É um negócio de louco. E isso, o reflexo está na arquibancada. Eu falei sobre isso, eu comentei o jogo contra o Juventude. A média de público do Atlético vai caindo a cada rodada. O que era 40 e tantos mil, virou 30 e poucos mil, passou a 20 e poucos mil. No último jogo não tinham 20. E se o Atlético tropeça contra o São Paulo, a tendência é ter 15 no próximo, porque o torcedor vai desanimando. A preguiça do time em campo... ela passa para arquibancada. Não vale, né, Edu? O cara fala o seguinte, para ver esse futebol aí é melhor economizar meu dinheiro. Pois é, e a gente tem que cobrar, João, porque o time é bom. A gente tá cobrando dos caras que ganharam tudo. A cobrança ela tem que acontecer. E do técnico que ganhou tudo. E que não está entregando menos do que o técnico anterior, que foi muito criticado. Você foi o grande defensor do Turco. Não é que eu defendi o Turco, é que eu dividia a parcela da culpa. Qual que era a culpa do Turco e qual que é a culpa do Cuca? Não, era 30% de culpa do treinador e 70% do elenco. E agora? 30% de culpa do treinador e 70% do elenco. Eu acho... E eu me apego muito isso ouvindo os treinadores. Já ouvi Guardiola falando desse percentual, Abel Ferreira falando desse percentual, e eu passei a me dedicar, a prestar muita atenção, e eu acho que eles estão certos. Quando a coisa acontece, quando o time ganha tudo, eu acho que tem que dar mérito de 70% aos atletas e 30% ao treinador. Agora, João, quando você fala que eu defendi não era defesa, era dividir a fatia da pizza e do bolo, eu não via só no técnico do Atlético, no Turco, o problema do Atlético não render. E aí ele sai do Atlético, chega o Cuca, e eu acho que o clube acertou. Se você tem um problema, tá na metade do ano, você traz um treinador que conhece o elenco inteiro. A expectativa era que o Cuca, se qualquer outro treinador precisasse de um mês, o Cuca, com 2, 3 semanas, ele conseguiria arrumar o time. E não arrumou. O que me fez ter a certeza ainda maior de que o problema do Atlético nesse ano está no elenco. É um elenco que sentou nos títulos, que achou que estava tudo resolvido, enquanto tinha outros 19 clubes brigando arduamente, rodada a rodada, fora as outras competições. Ô Edu, em maior ou em menor proporção, isso não aconteceu com o Palmeiras e com o Flamengo? Eles não tiveram essa ressaca em algum momento depois de títulos importantes? Eu me lembro do torcedor do Flamengo indo para a porta de CT protestar. Não estou dizendo que o torcedor do Galo tem que fazer isso, não, porque eu acho isso uma aberração. Foi também. Eu me lembro do trabalho do Palmeiras sendo questionado, da Leila sendo xingada. Isso não aconteceu. Repito, gente, eu não acho que isso tem que acontecer, não, porque eu acho que isso é uma aberração, né? Mas Flamengo e Palmeiras não passaram por momentos de ressaca como o Atlético está passando? Depois que o Jorge Jesus saiu, não desandou a maionese do Flamengo, por exemplo? Ô João, se a minha ressaca, depois de tomar um porre, durasse 7 meses, eu ia procurar um médico, porque o meu problema não era ressaca, não. A ressaca do Flamengo durou alguns meses e o Flamengo brigou por título, ele ganhou tudo em 2019, em 20 ele foi campeão brasileiro. Em 21, ele foi vice-campeão brasileiro da Libertadores, em 22 está ganhando tudo de novo. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 19, né? Se eu não estiver enganado. Agora me fugiu. Ou da Libertadores. Da Libertadores, 2019? Não, da Copa do Brasil. Flamengo ganhou a Libertadores do Brasileiro. O Palmeiras vinha de um bicampeonato da Libertadores. Não, ele ganhou a Copa do Brasil em 19, sim, mas a Libertadores 2021 e vai ganhar o Brasileiro 22. Também, né? O problema do Atlético deixou de ser ressaca a partir do momento que a coisa foi passando, que o tempo foi passando. O problema do Atlético não é mais ressaca. O Atlético está com alguma doença e que precisa de cura e de diagnóstico urgente. O Cuca tentou fazer esse diagnóstico. O Turco tentou fazer esse diagnóstico. Ninguém descobriu. E eu vou no achismo mesmo. Eu acho, é a percepção do comentarista. Por isso que eu jogo a culpa mais pro elenco. Que esses caras, depois de conquistarem um título que o Atlético não conquistava há 50 anos, emendaram uma conquista de Copa do Brasil, tem um início de ano que ganha o estadual e ganha do Flamengo a Supercopa, os caras falaram, a missão está cumprida, a qualquer hora a gente volta a vencer de novo. E futebol não é assim, você tem que trabalhar. E quando eu falo muito aqui, não é no jogo que a gente percebe isso. O jogo eu tô vendo entrega, os caras se dedicam, correm, se matam. O problema é no treino, João. Às vezes o treino que você corria 6 quilômetros, você está correndo 4. Uma folga que você se dedicava mais, você se dedica um pouco menos. No dia a dia é que o cara vai relaxando.
E na hora que vai jogar, a hora que entra em campo, enfrenta um adversário que está se matando no dia a dia. Aí o reflexo vem na tabela. Interessante. A primeira disso que você tem razão. Interessante é que eu tô certo que o Palmeiras ficou um ano sem ganhar, né? Em 2019 o Palmeiras não ganhou. E que o pau quebrou lá. Quebrou o pau. O Palmeiras ganhou em 20. Parecia que tava tudo errado. Não é comum, mas você tá certo. Ah, tá bom. Obrigado, Edu Paz. Obrigado. E depois ele mandou uma mensagem interessante que de 2019 para cá só 4 times ganharam, né? Ô Edu, quando eu coloquei essa questão do Atlético é o seguinte, se o Atlético no ano que vem tiver um ano ruim como esse ano, tô com você. Deixou de ser um momento ruim para ser um problema que tem que ser analisado de forma mais estrutural. Agora o que eu tô dizendo é, Flamengo ganhou tudo num determinado ano, ficou sem ganhar, com um desempenho melhor do que o do Atlético esse ano, e aí eu concordo com você, mas voltou a ganhar. Por quê? Porque tá um clube arrumado. Palmeiras ficou um determinado ano sem ganhar, mas voltou a ganhar. Por quê? Porque tá com o clube arrumado. Por que não fizeram do ano sem título uma tragédia? Para mudar tudo, para arrebentar tudo. Eu acho que é isso que o Atlético tem que fazer. Mas é exatamente esse o ponto que eu tô tocando. Concordo. O Atlético tem um ano péssimo, isso é inquestionável. Mas não pode transformar em terra arrasada, tem que tirar lições para melhorar, porque tem muita coisa da porta do campo para fora certa no Atlético. E se isso for esquecido, atrapalha da porta para fora também. O que Flamengo e Palmeiras não fizeram de errado? Deixar que os erros do campo extrapolassem para fora do campo. E aí o campo voltou a funcionar. E é o que eu modestamente acho que o Atlético tem que fazer. É isso, eu concordo. Quando a coisa está errada fora de campo, há um reflexo negativo dentro de campo. Quando a coisa dá errado dentro de campo, não pode ter reflexo fora de campo se a coisa está andando. E é o que acontece no Atlético. Agora, diante do São Paulo, João, vencer é o ideal. Mas não deixar o São Paulo ganhar é muito bom. O empate não é ruim para o Atlético.